Regime por tempo parcial para o empregado doméstico, se pode ou não? Boa pergunta. A primeira pergunta é o que é o regime por tempo parcial? Pessoal, na época do governo Fernando Henrique, lá atrás, eles foram na França e acharam muito interessante que os franceses tinham uma jornada reduzida. Então, havia um turno de empregados de manhã e um turno de empregados à tarde. E aí aumentava-se os postos de trabalho, né, porque o turno era reduzido, precisava de novas contratações. E aí trouxe o regime por tempo parcial e ele foi inserido na CLT, lá atrás, fazendo um histórico. Só que esqueceu-se na época que no Brasil as pessoas já ganhavam pouco. Então, se a jornada fosse reduzida, era muito pouquinho. E aí esse regime por tempo parcial de 25 horas semanais, que era o regime de meio período, né, ou a part-time job lá nos Estados Unidos, não pegou. Tá? Virou uma letra de lei para o concurso. Né? Mas ele tem previsão aqui na lei. E aí o que acontece? Estava lá na CLT. O regime por tempo parcial, que não podia ter hora extra, porque se tivesse hora extra, não tinha contratação do segundo turno e tal, e tal, e tal, e tal. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora o regime por tempo parcial lá na CLT, ele foi totalmente modificado pela reforma, né? E tinha até férias diferentes para o regime por tempo parcial, foi tudo modificado na reforma. Mas a nossa aula é o regime por tempo parcial, que é esse regime reduzido, para o doméstico. Pode ou não pode? Pessoal, pode, tem previsão no artigo 13 da lei do doméstico, e aqui eu convoco todos vocês para a gente fechar o raciocínio. Eu já gravei diversos vídeos sobre doméstico aqui no canal, a definição, intervalos do doméstico, agora regime por tempo parcial. Não deixe de ver e não deixe de assinar aqui o canalzinho para que você fique por dentro. Tudo que eu sei eu estou colocando aqui nesse canal, gratuitamente para vocês, tá? Então, esse canal é utilíssimo da área trabalhista. Então, o regime por tempo parcial para o doméstico é no máximo 25 horas semanais, tá? E aí esse regime é automático? Não, ele precisa ter uma adesão por acordo. João é jardineiro aqui, cara. Você aceita o regime por tempo parcial? Vou te contratar. Como que é esse regime? É 25 horas semanais. Uai, é mais reduzido? É mais reduzido, tá bom? A novidade na época aqui do doméstico é que podia ser contratado uma hora extra, né? Então, desde que não ultrapassar 6 horas diárias, né? E aí, para o doméstico é possível essas horas extras, tá bom? O regime por tempo parcial tem, para o doméstico, férias diferenciadas. Se ele tem, né, jornada de até 25 horas semanais, ele tem 18 dias de férias apenas. Se ele tem até 22 horas semanais, 16 horas. E aí tem uma proporcionalidade. Para os demais empregados, a reforma trabalhista acabou com esse regime de férias por tempo parcial. Para o doméstico persiste, porque o doméstico é uma lei especial. A lei geral, que é a reforma trabalhista, que revogou para os demais empregados, não alterou esse dispositivo aqui. Pessoal, esse tópico, regime por tempo parcial do empregado doméstico, vocês não veem muito aí em aulas aqui no YouTube. Pegue, memorize, que ele cai bastante para todos vocês. Eu estou gravando uma sequência de vídeos de empregados domésticos, que é um assunto muito importante. Veja todos para que você fique atualizado.